Aqui estamos hoje para falar sobre o protocolo jurídico. Grandes desafios estão à nossa frente no que diz respeito às exigências legais determinadas para esse tempo. Após a Organização Mundial da Saúde declarar a disseminação comunitária do Covid-19, foi recomendado o isolamento social. Órgãos competentes do governo começaram a pensar juntos, através de comitês, sobre novas legislações para esse tempo. Através de resoluções, liminares, pareceres normatizadores e medidas provisórias, as escolas têm recebido diversas orientações sobre como proceder para a validação dessas atividades remotas. Estamos muito atentos, enquanto Colégio Batista, ao que se refere a estas leis e normatizações. E para que vocês, pais, possam acompanhar e entender realmente como será o procedimento da escola, convidamos a coordenadora Betânia Domingues para trazer informações e esclarecer alguns pontos. Olá, senhores pais, queridos estudantes, é muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês sobre os protocolos jurídicos. Toda essa situação foi gerada pela questão do coronavírus, da Covid-19. Em 11 de março, a OMS ela declara a disseminação comunitária da Covid-19 e ela indica algumas medidas, dentre elas o distanciamento social. Em Minas, o governador Romeu Zema, em 15 de março, ele cria, o decreto de número 47.886, estabelecendo ali o Comitê da Covid-19. E o comitê propõe a suspensão das aulas presenciais em todas as redes a partir de 18 de março. Então, desde o dia 18 de março que nós estamos sem as aulas presenciais. Com toda essa situação, também o MEC, ele cria a portaria 343, que autoriza a substituição das aulas presenciais por aulas digitais para a educação superior. Seguindo, nós temos aí o Conselho Nacional de Educação, ele vem a público elucidar as medidas para a reorganização das atividades acadêmicas, já que elas deveriam continuar mesmo não sendo presenciais. Logo em seguida, nós temos o governo decretando estado de calamidade pública e no dia 1º de abril, o presidente, ele dita a medida provisória 934, aplicando a Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 1996. O que a Lei de Diretrizes e Bases diz? Ela diz que o calendário escolar deve se adequar às peculiaridades locais, ou seja, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos na lei. As horas, elas também estão determinadas na Lei de Diretrizes e Bases, 800 horas distribuídas em 200 dias. Então, a partir dessa medida provisória, nós não temos mais a necessidade de cumprir os 200 dias, mas sim as 800 horas, para garantir os objetivos de aprendizagem, que eles sejam concluídos, que eles sejam adquiridos pelos alunos. O Conselho Nacional, então, ele vem a público e ele inicia a elaboração de um parecer para reorganizar o calendário escolar e também a realização das atividades pedagógicas não presenciais. Ele publica em 17 de abril um edital de consulta pública a este documento. Logo em seguida, em 28 de abril, esse parecer ele é aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e também pelo Conselho Pleno. Estende-se aí um período até a homologação pelo MEC, que vai ocorrer em 1º de junho de 2020. Nesse intervalo aí de tempo, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais normatiza também aqui em Minas a reorganização dos calendários e atividades escolares através da Resolução 474 de 2020. Esta resolução, ela vem reiterar 2 pareceres, um do Conselho Nacional, o parecer de número 5 de 1997, que estabelece as atividades escolares, caracterizando-as, que elas devem ser incluídas na programação pedagógica, tendo uma frequência exigível e também a efetiva participação de professores habilitados. E
Também o parecer do Conselho Estadual de 1997, número 1132, que estabelece a questão do trabalho efetivo escolar. E ele reitera que o trabalho efetivo ele está relacionado ao processo de ensino-aprendizagem independente do local onde ocorra. Esse parecer ele é muito utilizado por nós da educação quando nós vamos realizar projetos. Um projeto na praça, no zoológico, então independente do local. Então agora que nós estamos com as atividades escolares não presenciais nas residências, isso constitui, retifica, reitera o que o parecer do Conselho Estadual está dizendo aqui. Sobre o cumprimento das 800 horas, o que nós devemos ter a atenção, né? O Conselho também, ele apresenta 3 formas de cumprimento da carga horária. A primeira é para que tudo seja reposto, né? Quando voltarmos presencial. Não é uma boa sugestão porque nós não sabemos quando voltaremos presencial. A segunda opção é de que nesse período de restrição sanitária, de distanciamento social, já seja trabalhado, já seja colocado a carga horária através das atividades escolares não presenciais, mediadas ou não pelas tecnologias de informação. Aqui no Colégio Batista nós estamos agindo dessa forma. Desde o início da pandemia nós estamos trabalhando com os nossos alunos através de atividades escolares não presenciais mediadas pela tecnologia. Também existe uma terceira possibilidade, que é, ao retornar com as atividades escolares presenciais, que a carga horária seja ampliada e também a possibilidade de acrescentar atividades não presenciais nesse período, ou seja, o menino está no período da manhã na escola, à tarde ele está em casa realizando uma atividade e essa hora da atividade vai contabilizar no cômputo das horas. Sobre as avaliações, o que o Conselho determina? Que as escolas trabalhem sim com instrumento avaliativo durante o período da pandemia para garantir os objetivos de aprendizagem. Então é necessário que nós tenhamos uma devolutiva do aluno para garantir esses objetivos de aprendizagem. Sobre a educação infantil, é uma situação bem delicada. Por quê? O Conselho Estadual de Minas Gerais, ele recomenda as orientações do Conselho Nacional de que devem ser dadas aos alunos da educação infantil atividades não presenciais. Entretanto, essas horas, elas não devem ser contabilizadas, as horas não presenciais não devem ser contabilizadas no cômputo das horas, somente as horas presenciais. E aí nós ficamos assim, então tem ou não tem? É muito importante sim que tenha atividade para a educação infantil, tá? Mas nós também precisamos lembrar que nessa fase de escolarização, a criança tem assegurado o direito de progressão sem retenção, ou seja, mesmo que ela não cumpra as horas, ela vai sim seguir sua vida escolar. As atividades pedagógicas não presenciais, elas são muito importantes. Por quê? Para evitar o retrocesso da aprendizagem, para evitar também, os prejuízos aos alunos que vão ficar um tempo fora da rotina escolar. Então, é muito importante que todos os segmentos da educação básica tenham as atividades escolares não presenciais. E aqui, vocês observaram que eu não estou usando a nomenclatura EAD, ou Educação à Distância, porque educação à distância tem uma legislação própria e não se enquadra no que nós estamos vivendo aqui hoje. Sobre a validação, como então que vai validar tudo isso que está sendo feito? O Conselho, através da Resolução 474, estabelece que as instituições de ensino, elas devem apresentar o registro, um relatório de tudo que foi feito, de forma pormenorizada, certo? Apresentar esse relatório à Superintendência Regional de Ensino, que é um órgão da Secretaria Estadual de Educação. Esses documentos todos, eles deverão ficar arquivados na escola durante pelo menos 5 anos. Esse relatório, ele deve ser redigido pela diretora da escola e ele deve ser enviado por e-mail à Superintendência de Ensino, também
com anexos de tudo que comprove aquilo que está sendo declarado, né, através do relatório. Nesse relatório precisa constar o planejamento, que também deve ser divulgado às famílias, aos pais, quais são os objetivos de aprendizagem, as formas de interação que foram estabelecidas, a estimativa da carga horária que foi dada durante o período não presencial, o registro dos participantes, dos alunos, né? E as formas de avaliação. Tudo isso, quando nós voltarmos presencial, a escola tem 30 dias para enviar toda essa documentação à superintendência. E assim as inspetoras vão avaliar e elas também podem vir à escola para conferir toda a documentação. E assim nós garantimos que todo o trabalho feito durante o período de restrição sanitária, de aulas não presenciais, seja validado. O seu filho, sua filha, terá toda a documentação. Nós sabemos também que o Conselho Nacional ele já está elaborando um outro parecer sobre o retorno às aulas, para que tudo fique sistematizado, para que o aluno não perca os objetivos de aprendizagem, para que possam ser estudados e dar mais um tempo para que isso possa ser consolidado. Nós agradecemos muito a atenção de vocês, o apoio de vocês nesse período de pandemia e desejamos que Deus esteja abençoando você e sua família. E assim vamos nos respaldando dentro de todas as exigências legais para nos adequar àquilo que será necessário realizar no fechamento desse tempo de atividades remotas. Fiquem tranquilos, o Colégio Batista está preparado para cumprir tudo com bastante eficiência e rigor do que foi estabelecido. Até a próxima quinta-feira, quando nos encontraremos novamente para mais um café com a direção.